Pois é, e quando a gente acha que já viu de tudo nesse desgoverno de Lula, o Lula 3, né, em seu terceiro mandato no Brasil, chega mais uma bomba aqui, uma denúncia gravíssima. Se você pensava que o rombo do INSS ali com o irmão de Lula era o que tinha de pior para acontecer nesse ano, olha só o que acaba de ser descoberto ali em Brasília, pessoal. Que absurdo! O povo brasileiro vendo essa matéria já era para estar nas ruas, já era para estar se manifestando, porque olha só o que acabamos de descobrir, vamos mostrar aqui. Povo brasileiro sendo roubado à luz do dia, e são bilhões e bilhões e bilhões. Desta vez eles vieram para vingança, eles voltaram para vingança e estão fazendo tudo certinho pro lado deles. Preste atenção nessa denúncia que temos para trazer. Quem vai trazer é o Thiago Pavinato, ali da Revista Oeste, que sempre traz matérias sérias e comprometidas. E logo após essa matéria, nós temos algo para mostrar aqui seríssimo sobre o Hugo Mota, que pode estar de saída da Câmara dos Deputados. Os deputados agora estão de saco cheio e agora já estão querendo tirá-lo dali, e eles têm respaldo na Constituição para isso, e tem um grande levante ali em Brasília sobre isso. Esse vídeo está sensacional, dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal para ver outras matérias como essa. Veja agora mais um rombo de Lula, que vergonha. Esse país não é um país de pessoas sérias, porque se fosse, isso nunca aconteceria. Vamos para a matéria e voltamos em seguida. Pelo Banco Central, as estatais federais, estaduais e municipais registraram um déficit de 1,27 bilhão de reais só no primeiro trimestre deste ano, janeiro, fevereiro e março. O rombo é o segundo maior desde o início da série histórica, ficando atrás apenas do resultado negativo do primeiro trimestre de 2024, do ano passado, quando as estatais registraram um déficit de 1,51 bilhão de reais. Os números não incluem os resultados dos grupos Petrobras e Eletrobras. Nossa, aí a coisa ia ficar Petrobras mesmo, hein? Os bancos públicos, como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, também não entram na conta. Nossa, o que entra na conta, então? Você tirou a Petrobras, tirou a Caixa, o Banco do Brasil, nossa senhora. Tem Correios. Parece o Alckmin querendo tirar os alimentos do cálculo da inflação. Esse gráfico que colocou aí é muito... Volta com ele aí, por favor. O Alckmin vai querer tirar o aumento de preço do cálculo da inflação. Olha, gente, é impressionante como que, olha, após ali 2018, que era Temer, e aí vem 2019 com Bolsonaro. Exatamente. Olha para você ver as estatais tendo superávit, e a gente troca uma condução de governo com um plano econômico completamente acertado, e em 2023 já vira déficit, né? E aí o Lula batendo seu próprio recorde de ano para ano, piorando cada vez mais. Realmente, se a gente não tiver uma troca desse tipo de governo no ano que vem, o Brasil tende realmente a ir para a ruína aí econômica e... O problema é que o país não fale, né? Não fecha, o país não fecha. Acho que a economia informal é que garante isso. Exato. É o que foi o Christian falou aquele dia, eu fiquei com isso na cabeça também. Quando ele trouxe, é porque a pergunta era, então por que não quebra? Por que a gente tá... Porque a economia informal, ela já tomou conta do Brasil. Quando eu falo que a economia informal tomou conta do Brasil, se você puxar o fio da economia informal, sempre cai num presídio alguma coisa. Sempre alguma coisa cai num presídio, cai num grupo marginal, um grupo narcotraficante, ou seja, são eles que estão tomando conta. Por isso que a gente não quebra. E hoje você tem dezenas de estabelecimentos, comércios mesmo, que você vê que ninguém sabe quem é o dono. Por exemplo, o PCC tem postos de gasolina, o crime organizado, ele tem mais dinheiro dentro do legal do que do ilegal. Isso? Posto, restaurante, então tem de tudo, eles já estão penetrados na sociedade. Quando a gente fala de economia informal, tem essa questão aí que o professor falou, mas tem também realmente um grande número de brasileiros que prefere ficar na economia informal. Por exemplo, marceneiros, pedreiros, pequenos negócios, que as pessoas... No MEI, né? Exato, e esse pessoal depois vai no mercado, eles pagam imposto na... É que nem dinheiro da corrupção volta para imposto, sabe? Que o cara vai no mercado, vai
vai pagar alguém que vai no mercado. O microempreendedor, ele paga imposto. Esses que a Ana trouxe, eles são os carregadores de piano, só que tem um detalhe. Eles não podem mexer com aqueles que controlam o espaço da economia informal. Eu acho que eu cheguei a contar... Eles carregam piano, mas não podem sair por aí piano. Detalhe, uma vez eu cheguei a contar uma vez que eu estava atravessando uma rua lá em Moema, que ia dar no shopping. Hoje não tem mais esse restaurante. Que história foi essa que você ia dar no shopping? Uma rua que ia dar no shopping. Mas tinha um restaurante que hoje não é mais restaurante, hoje é um prédio. Olha que coisa maravilhosa. Quando você não tem capacidade de receber dinheiro ou cobrar imposto, você começa a construir prédios sem capacidade de infraestrutura, porque aí ganha ITBI, ganha IPTU, ganha isso. Mas tudo bem, deixa é outro problema pra gente falar. Mas estavam lá, aí tinham 3 caras do lado de dentro, não tinha parede, porque era aberto, 3 caras na calçada fumando maconha, porque no Brasil, eu não sei, eu acho que não deveria ser alguma erva medicinal. Tudo bem, estavam fumando lá. Cigarro de orégano. Era orégano. E os 3 eu fiquei parado para atravessar a rua porque eu queria ir no shopping. Aí o que estava sendo discutido? Os 6 estavam lá, os 3 de fora e os 3 que estavam sentados à mesa. O loteamento de Moema. Eles estavam simplesmente dizendo como que eles iam lotear, de que rua, qual rua ia ficar sob a gerência desse. Para comercializar o orégano, né? O orégano é o de menos. Quem mais estivesse acompanhando. O orégano é o de menos. Outros temperos também. Ervas que aliviam em tempero. Por incrível que pareça, eles seriam capazes de dar mais segurança, porque onde eles estão, aí se reduz estupro, se reduz um monte de coisas, porque eles não querem a polícia passeando por lá. Então eles acabam dando uma espécie de segurança vindo da marginalidade. Mas eles estavam lá. É isso aí que a gente está vendo. Esse é o problema. Agora, se eu não for preso, o Lula recebeu com 7 bi. Já no primeiro ano já virou negativo. Ou seja, esses 7 bi não desapareceram. Eles estavam no caixa e foram certamente feitas muitas obras. E contratado muita gente. Sumiu falando que tinha rombo. Não, mas você vê, o grande problema para a direita talvez seja esse, Pavinato. Faz uma gestão assim correta em termos de economia e tal, mas na parte cultural mexe muito pouco. E quando o PT volta, já fala, já voltei com sangue no olho mesmo. Vide que de um ano já passa de 7 bi para prejuízo, no primeiro ano. Então, assim, eles voltaram com tudo e isso passa o recado para todas as outras instituições. Falou, realmente é tudo nosso, está tudo garantido. Vamos tocar aqui, porque depois vai voltar alguém de direita e vai ter que dar uma freada novamente nos esquemas. Eu tenho só uma pergunta, né? Quem poderia imaginar? Né? Nossa! E aí o Alckmin ele poderia, avisou. tá. O Alckmin ele avisou. É verdade. Avisou. Eles voltaram para fazer o pé de meia. E ele é tão corajoso, o Alckmin é tão corajoso, o cabamacho, o Alckmin, é tão corajoso, ele falou, eu vou provar e eu vou junto, volto com eles para cima. Entendi. A lógica fantástica. Né? Eles voltaram para fazer o pé de meia para as próximas eleições. Tá tudo certo. Pé de meia. Pé de meia, fraldão. Que era a parceria, né? PSDB no estado de São Paulo, PT no federal, durou bastante. Não, estado de São Paulo e de Minas, que são dois grandes estados. Ficava só com o PSDB. Um pouco, né? Não, só no final, que teve o Pimentel, que quebrou o estado. E aí, Aí veio porque o PT é o seguinte. Aí veio a Anastasia, não é? Não, foi o Zema. O Zema que entra e vem com Não, depois do Pimentel não foi a Anastasia? Não, a Anastasia foi depois do Aécio. O Aécio, ele fez a cidade judiciária que ele copiou o Brasil. Cidade administrativa. E aí o Anastasia que fica no meio, fica entre o aeroporto de Belo Horizonte é Confins. Ele fica em qualquer lugar, menos em Belo Horizonte. O aeroporto de Belo Horizonte, ele fica em qualquer lugar, menos em Belo Horizonte. Não, da Pampulha quase não tem voo. Quase 1 hora de Uber. Mais 1 hora de Uber é tipo Guarulhos. 1 hora de Uber tá bom, hein? Agora o PT é o seguinte, pela experiência que a gente já teve em vários lugares, no próprio governo federal, nós estamos vendo aí com as estatais, se ele administrar o deserto do Saara, vai faltar areia. Quem que são os senadores por Minas? É o Cleitinho, o Pacheco e o Viana. O Anastasia não é mais nada. O Anastasia tá no TCU. O Bolsonaro colocou ele lá. Porque o Anastasia é bom. Bolsonaro. O Anastasia é bom. Não, ele é muito competente e ele é uma pessoa séria. Quando a gente estava trabalhando. Bom juiz, competente. Pelo Senado, havia 2 pessoas que, quando iam falar, as pessoas paravam para ouvir os pronunciamentos. O Magno Malta, porque o Magno Malta, a pessoa podia dizer, tá falando errado, não, mas logicamente era perfeito o argumento dele.
Não tinha uma falha lógica no argumento do Magno Malta. Era um. O outro era a Anastasia. Anastasia falava, todo mundo prestava atenção. Foi uma saída honrosa para ele, né, o Bolsonaro colocar no TCU, porque, querendo ou não, ele estava envolvido, era Aécio, o atual ministro da Minas e Energia, Alexandre Silveira. Então, ele saiu de cena aí da política. Né? Pois é, pessoal, enquanto ali na Câmara dos Deputados, né, o PL, o Partido Liberal, está ali tentando de todas as formas pautar o pedido de anistia, ali, o projeto de anistia, e o Hugo Mota fica fazendo uma queda de braço ali, realmente um cabo de guerra, justamente para manter aquelas pessoas presas lá. Tudo isso, claro, para agradar ministros do STF, nós já sabemos. Mas parece que agora as coisas podem mudar, porque um deputado está propondo uma PL para derrubar e tirar do poder ali Hugo Mota. Olha só, pessoal, se eles não colocam pedido de impeachment para ser votado ali em Brasília, de ministros do STF, se eles não colocam projeto de anistia para ser votado ali também, olha só o que não precisa agora da aprovação do Hugo Mota e nem muito menos do Davi Alcolumbre do Senado. Depende dos senadores e dos deputados de direita. Olha só essa matéria, quem vai trazer para nós é o Pitoli ali da Rádio Auriverde. Excelente trabalho que ele tem feito. Confira essa matéria e voltamos em seguida. Agora, Luiz Felipe, quando a gente trata de Hugo Mota, né, e de tantos outros que por ali passaram, talvez a gente pode falar do Rodrigo Maia, enfim, a gente lembrando do histórico destes, a gente entende que essa fragilidade daquele que ocupa um cargo desse faz com que vire uma marionete, né? Uma verdadeira marionete. Porque, olha, agora tem o seu pai, está devendo lá em Patos, lá na Paraíba, né? Você é melhor ficar quietinho aqui, senão você pode ter problemas. Enfim, essa fragilidade de quem ocupa uma função como essa compromete a execução, né? Compromete o resultado. E aí você traz, Luiz, um projeto de resolução de alteração do regimento que prevê, né, o afastamento do presidente da Câmara em casos, por exemplo, como este que nós estamos vendo agora, de nítida, né, fragilidade diante de um tema tão sensível. Você acredita que isso pode avançar? Isso já é uma correção de uma Constituição que no papel vai bem, obrigado, mas na prática apresenta esses problemas? Exatamente. Olha, o que eu mais tenho feito aqui, Pitoli, é tentar melhorar o sistema. Tem um projeto para tudo quanto é tipo de reforma do sistema eleitoral, do regimento interno, de várias das instituições públicas. E esse projeto que você mencionou, ele dá capacidade dos deputados, quando eles se sentirem lesados ou traídos, que é o caso aqui, de formar um terço dos deputados, faz ali um registro dos nomes, e pede-se uma nova eleição para presidente de Câmara. Então, com um terço dos deputados, você pode convocar uma nova eleição. E ele pode muito bem ganhar a outra eleição. No entanto, é muito provável que possa ter aí uma recomposição, exatamente porque você já tem alguma experiência, já tem algum viés de como é que vai ser a tocada. Mas, de qualquer maneira, o que eu estou pleiteando aqui é que o nosso sistema do Congresso Nacional replique o que existe no primeiro mundo. Tanto modelos parlamentaristas quanto modelos presidencialistas, você pode fazer o impeachment ou uma recondução, uma reeleição, reconvocar uma eleição para presidente de Câmara ou presidente de Senado. Isso é normal. Aqui no Brasil, não. Você está praticamente ileso durante 2 anos e pode ter traído todo mundo que o colocou ali. Então veja como é problemático o nosso sistema. Nosso sistema está muito arcaico, não teve evolução nenhuma. O Brasil não olha para fora para ver como é que os melhores estão fazendo a coisa. Ele olha para si próprio ou para o lado errado, né? De como é que tornar o sistema político o mais distante possível da população. Então, nosso projeto é exatamente para isso, para você melhorar o regimento interno, dar mais legitimidade para o presidente. E eu até tinha solicitado, esse projeto foi colocado em pauta, foi protocolado, ainda no mandato do Lira. E eu havia mencionado para o Lira, olha, por que você não sinaliza aqui um ato de grandeza, de melhoria da condução da casa, considerando que uma parte da opinião pública, incluso eu, acha que você foi um péssimo presidente da Câmara. Então por que você não dá uma volta por cima e coloca esse projeto? Pauta isso, representa isso. Claro que isso não foi adiante. Então agora está na CCJ, está lá esperando relatoria. Olha só, não temos nem deputados do nosso lado que entendem o benefício disso.
e acha que isso não vai passar, etc. Mas é preciso a gente colocar isso. A gente precisa ter opinião pública trabalhando em prol de melhoria do sistema. Caso contrário, a gente achando que só vai eleger uma maioria e que isso vai dar certo, olha, pode até ajudar. Agora, se o sistema é falho, você vai estar jogando muita gente boa num sistema ruim e acaba o resultado sempre ruim, no melhor dos casos, médio. Então a gente precisa ter um sistema melhor para ter os melhores resultados. E é para isso que eu luto. A maioria das propostas que eu tenho é para melhoria desses sistemas. E essa é uma delas. Então eu gostaria de ver algum dos deputados da CCJ, convido aí meus colegas que estejam escutando, a pegar essa relatoria, ao presidente da CCJ, de botar isso na agenda, porque isso é melhor para todos. É melhor, não é só para o lado nosso agora. Lembrando, eu só coloquei na legislatura passada, não foi agora. Então é uma coisa de melhoria do sistema. É isso que é importante. E nada mais é do que já existe no primeiro mundo há mais de centena de anos. Então funciona. É isso que a gente precisa, um pouco mais disso que a gente precisa no Brasil. Bom, tá aí Portugal vivendo novas eleições no próximo dia 18. Vive uma nova eleição, né, por conta de um processo como esse. Não deu certo, muito obrigado. Convoca todo mundo de novo, eleição novamente. É assim que se dá, né, Luiz Felipe? Exato, olha, o nosso sistema político, o nosso sistema partidário, ele é muito similar ao europeu, porque o nosso sistema eleitoral também é similar ao europeu. Então, nós não temos o voto distrital, nós temos o voto proporcional. Então, o que acontece? O voto proporcional, ele cria todo esse arco-íris de partidos. Então, você não consegue governar sem fazer uma composição. É isso que é importante a gente entender. O sistema eleitoral gera essa gama ampla de partidos no poder. Então, você tem que ter a composição. Agora, o que acontece? Para ele se tornar um presidente de Câmara, o que prevalece? A capacidade dele de articular com diversos grupos e formar uma maioria para que eleja ele presidente de Câmara. Só que acontece, a gente fez parte dessa maioria, o PL fez parte dos votos que o elegeu. Muito bem, só que havia um acordo, um pseudo-acordo, uma expectativa da opinião pública que iria pautar uma série de coisas e tudo que a gente estava exigindo é melhoria para todo mundo, não é uma melhoria específica para o partido ou para a ideologia da conservadora, da direita, nada disso. É uma melhoria para todos. A questão da anistia é para todos. A questão de decisões monocráticas do STF é melhoria para todos. A questão de proteção das prerrogativas parlamentares é melhoria para todos. A questão de você também defender os parlamentares em qualquer das suas expressões, em qualquer momento, também é uma melhoria para todos, além de você respeitar o processo interno das comissões. Tudo isso era o que a gente estava pedindo. Então isso é bom para todo mundo, não é bom só para o PL ou só para a ideologia. E claro, nós estamos vendo já que na questão da anistia ele já pisou na bola completamente. Então, como é que vai ser nos próximos itens, que são melhorias desse sistema? A gente está vendo que ele não quer melhorar o sistema de coisa nenhuma. Mas eu acho que, mais uma vez, vou dar o braço a torcer aqui, porque ele está no início do mandato dele. Eu acho que com a pressão popular, opinião pública, que ele ainda não sofreu com isso, talvez ele comece a ver que, olha, existe aqui uma parcela da opinião pública, é legítima, e ela está querendo ver mudança no sistema, eu vou representar isso. Tendo maioria de deputados, a gente conseguiu a maioria de deputados para a anistia, né? Teve um abaixo-assinado lá, bem amplo, que o Sóstenes comandou. Então, nós temos a maioria de deputados. Por que não está pautando? Então, agora ele não tem muito mais razão para ficar segurando. E pode até falar, olha, STF, eu vou ter que obedecer aqui, porque a maioria dos deputados agora quer essa questão da anistia que seja votada. Então, veja como é que funciona, como é que a população, por mais que ela queira ficar distante do Congresso, não fique, por favor. Eu digo isso de apelo mesmo. Não fiquem longe do que está acontecendo no Congresso, não fiquem longe dos deputados, da cobrança. É isso que eles querem. Os que são o mal querem que vocês fiquem distantes. Então venham cobrar, cobrem, entrem no jogo político, tragam mais pessoas para participar. O Pitoli aqui está fazendo um trabalho maravilhoso de conscientização e de condução de opinião pública, aonde tem que ir, onde tem que flexionar, para que tenha resultado no legislativo, meus caros. Vocês achando assim, vamos fechar então o Congresso, é isso que eles querem. Eles querem exatamente isso. Não caiam nessa armadilha. Mas o seu empenho, a sua atividade junto aos deputados, cobrança online, cobrança nas passeatas,
Tudo isso funciona, tá? Acreditem nesse processo, é a constância que vale. Pois é, realmente é um absurdo que nós vemos nesse país, né? Toda semana uma denúncia de rombo diferente. E nós mostramos aqui, né? As estatais, na época do Jair Bolsonaro, dava lucro, pessoal. Até os Correios que tem tantos concorrentes aí privados, né? Tem a FedEx, tem a DHL, tem a UPS, empresas fortíssimas, mas o Correio, ele dava lucro. E agora o que nós estamos vendo? Os Correios, os carteiros ali fazendo greve. Nós estamos vendo aí rombo no BNDES, rombo em outras estatais, tudo isso nesse desgoverno. Como que pode, pessoal? Como que pode uma pessoa assumir o poder e ainda sendo pela terceira vez e fazer um trabalho tão péssimo quanto essa governança ali, essa liderança do PT? E aí agora, essa outra questão aí do Hugo Mota, né, que foi eleito ali com votos de pessoas da direita, principalmente do PL, claro, que a mando de Valdemar da Costa Neto, que para mim não é de direita, ele pode ser qualquer coisa, até centro, mas de direita ele não é não, porque se tem alguém que já atrapalhou esse país e atrapalhou a vida de Jair Bolsonaro, foi o Valdemar da Costa Neto. Para mim, desde lá de trás, o Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Cleitinho, Magno Malta já teriam que ter fundado aí um partido, né? Partido sei lá, da direita, alguma coisa desse tipo, mas justamente para poder não ficar debaixo da saia de ninguém. O Valdemar da Costa Neto, ele faz parte do sistema, pessoal. E você vê que em toda essa enroleira aí, o Bolsonaro pode até ser preso, condenado, aí o outro ajudante dele também, o Mauro Cid, já foi também, o Braga Neto também, mas, né, o Valdemar da Costa Neto não deu nada para ele, não deu nada para ele. Outro que também não deu nada foi o Mourão, o general Mourão. Então essas pessoas que você vê que na hora que o bicho pega, eles estão ilesos, eles têm culpa aí no cartório, porque não é possível, pessoal, não é possível, eles não são de direita. E aí, agora, essa questão aí, né, o Hugo Mota fazendo essa queda de braço, foi apoiado pelo Valdemar da Costa Neto para ser presidente, mas agora não quer colocar o pedido de anistia ali para ser votado, está enrolando. E aí nós caímos naquele conto da carochinha, né, o conto da sereia, que pode ser falado também, que precisava de 252 assinaturas, já arrumaram quase 260 assinaturas, e ainda não foi colocado ali para ser votado esse pedido de anistia. E o povo brasileiro vai sendo enrolado. Esse país não é um país de pessoas sérias, pessoal. Se fosse Eduardo Cunha, Sérgio Cabral e tantos outros, estariam presos até hoje. Se fosse a Lava Jato, aquelas pessoas que a Lava Jato prendeu, estariam presas até hoje. Se fosse, nós não teríamos aí, né, pessoas aí de cacique alto aí, que foi descondenado por causa de um CEP. Isso nunca aconteceria. Mas nós temos que assistir esse tipo de coisa aí. Agora, se você é aposentado, vou dar um recado aqui, se você é aposentado ou pensionista, segure o seu pé, porque o rombo do INSS não é só de 6 bilhões não, passa de 90 bilhões e isso aí vai estourar para os mais pobres, para os mais fracos, porque a hora que você passar o cartão lá e não sair dinheiro no dia da sua aposentadoria, você já sabe por quê, porque muitos fizeram L, né? Muitos votaram aí no PT, outros nem votaram, né? Mas ele está lá. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui e te pedindo o seguinte, faça o favor, pega o link desse vídeo, compartilha no grupo do WhatsApp, no grupo da família. É a única forma que o povo brasileiro tem para ajudar é realmente se manifestando contrariamente e denunciando essas poucas vergonhas que nós temos falado aqui. Faça aí o favor, nos ajude, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, mas você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui, é totalmente gratuito. E o que vai acontecer? Se você se inscreve, o YouTube começa a te recomendar outros vídeos como esse aqui do nosso canal e você vai ficar muito bem informado. Amanhã, inclusive, vai ter uma grande manifestação ali em Brasília, né, com a direita, e o Jair Bolsonaro quer estar lá. Será que ele vai conseguir? Nós vamos cobrir aqui, vamos trazer tudo. Ficamos por aqui e até a próxima.